Então, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um webinar que a gente tenta promover para o ecossistema de treinamento e desenvolvimento, sempre trazendo novidades, ferramentas, tecnologia, insights, benchmark, e hoje vai ser um pouquinho diferente, né, do tradicional. Eu vou saindo um pouquinho da parte de apresentação, trazendo conteúdo para vocês. E tem uma baita convidada, uma amiga super querida, a Luíse. Ela está um pouquinho longe da gente aqui no Brasil, né? Está no velho continente. E ela vai, né, conversar comigo, trouxe uma apresentação bem legal para vocês e sobre as tendências no que tange treinamento e desenvolvimento, né, do que aconteceu esse Learning e RH Technologies que aconteceu em Londres ali em 2026. Foi quando, o Luiz, esse evento? É bem fresquinho, né? Foi agora Foi dia 29 de abril que eu fui. 29 de abril. 29 e Ah, 30. é Uhum. bastante recente, né? Bem E a gente recente. sabe que muito do que a gente vai fazer talvez daqui a 2, 3, 4 meses já está sendo gerado e trabalhado seja na Europa, nos Estados Unidos, né? A gente sempre tem um Uhum. delayzinho como área de treinamento para as novidades chegarem no Brasil, né? Então, talvez a Luísa vai trazer um panorama para vocês de coisas que a gente só vai ver mais para o final do ano, talvez, não sei, né? Mas se bem que o mundo está Uhum. tão digital, as coisas estão tão dinâmicas, né, que esse delay aí está cada vez menor. Então, gente, sem mais delongas, eu vou deixar a Luísa se apresentar, né, ela falar um pouquinho dela, e o foco que realmente é botar todo mundo aí na mesma página, né, sobre essas novas tendências na área de treinamento e desenvolvimento e tecnologia voltada para a educação. Então, fique à vontade, né, eu vou ficar como moderador, então, pessoal, se vocês tiverem dúvidas, perguntas, pode fazer ali no chat mesmo, eu vou estar lendo para vocês, tá? E vou estar no momento certo, tentando interromper a Luísa ali para fazer as perguntas para vocês. Então, fiquem super à vontade. E também não tem problema nenhum, tá? De abrir o microfone, tá? Poder falar, né? Apenas levanta a mão antes, assim, que a gente dá a palavra, né? Para não ficar uma bagunça. Mas era isso, pessoal. Bom evento para todo mundo. Espero aprender também. Vou ficar aqui fidaradão escutando o que a Luísa tem de coisas para trazer. Vou botar até o meu microfone no mudo agora. O show é seu. Olá, gente. Aqui já é boa noite, né? 5 minutos de boa noite, 6:05 aqui na Irlanda. Meu nome é Luiz e conheço a Kips, já vai fazer, acho que quase 2 anos que a gente tem contatos aí. Tive o prazer de conhecer eles pessoalmente aí no ano passado, em outubro. Foi uma experiência muito marcante. Aprendi muita coisa com você, Gustavo, aí na imersão. Espero que tenha outra esse ano que eu vou querer ir. Então, assim, desde então, eu tenho uma paixão muito grande. Vou mostrar para vocês um pouquinho do meu background aqui. Tenho uma paixão muito grande por educação, né? E educação corporativa, educação até infantil, educação. Mandela dizia que educação é a única ferramenta, é a ferramenta que é capaz de mudar o mundo. E eu, como uma pessoa muito romântica, acredito piamente no que ele falou. Então, isso é um pouquinho da Luísa por alto. Eu participei de um evento aí aqui em Londres, Londres para a gente, eu até brinquei com eles que foi 30 euros a passagem de volta. É como se fosse Rio e São Paulo, às vezes tem aquelas passagens baratas que tem em Rio e São Paulo, né? E calhou de ter essa passagem também bem em conta, fiquei, gente, muito barato. E não podia perder a oportunidade de estar representando a equipes ali. E fui vasculhando, eu vou falar um pouquinho mais aqui em detalhes aqui para vocês, mas eu fui vasculhando ali novidades, mas além de novidades, o que eu queria começar falando é parabenizando a equipe, sinceramente, Gustavo, Angel, toda a equipe, que muitas das coisas que eu vi, vocês já estão fazendo. Então, assim, eu vou trazer novidades, mas eu vou trazer muito mais reafirmações de que vocês estão no caminho certo em relação a business. Porque, como você mesmo disse aí, Gustavo, no começo, as coisas demoram muito para chegar no Brasil, né? E tem que ser um visionário para começar a trazer coisas que estão lá na frente já para o negócio, antes mesmo da maioria saber.
Então, você vai ver muita coisa aqui, Gustavo, hoje, que vocês já estão fazendo, e espero que seja uma confirmação de que vocês estão no caminho certo, com certeza aí. Vamos lá. Manda ver, Quem manda sou ver. eu? Curioso pra Oi? caramba. Eu tô bem curioso para ver. Vamos lá. Vou passar para vocês depois o report que eu fiz aqui com meu querido amigo Cláudio, e vou passar direitinho os detalhes que eu trouxe, fotos e tudo mais. Essa apresentação também eu posso compartilhar depois. Aqui vão ser vários QR Code aqui para vocês. Esse é o primeiro de muitos, tá? Já fica preparadinho com seu telefone na mão, que você vai tirar várias fotinhos aqui da apresentação. Esse primeiro, se você tiver interesse da gente se conectar no LinkedIn, vai ser um prazer. E só para você ter mais ou menos uma noção de quem é essa maluca falando aqui agora, né? Ah, essa menina da Irlanda, quem é ela? É a Luíse, já tem quase 3 anos, 30 anos de carreira aí no geral, né? Comecei muito cedinho, não vou falar minha idade. Sou psicanalista, teóloga, filósofa e tenho pós-graduação em economia e Big Data. Já trabalhei em várias empresas aqui no setor de educação corporativa, como a Google, Meta, TikTok, Coinbase, que é uma criptobank. Trabalhei também no setor público irlandês, dentro do parlamento, em comissões de saúde mental. E agora eu larguei tudo, vamos dizer assim, essa carreira, principalmente na área do setor público aqui na Irlanda, para me dedicar a meu próprio negócio. Então, hoje eu sou franqueada da maior rede de RH do Brasil em relação a franquias, né? A maior franqueadora de RH do Brasil, que é a RHF Talentos. A gente já tem 20 anos aí no mercado. São mais de 320 unidades pelo Brasil, e a nossa unidade aqui, a RHF Talents, que a gente tem um nome diferente, é a primeira internacional, e eu estou tendo o prazer de trazer eles para fora aqui. Também fundei a Associação Brazil Ireland Association, que eu estou vendo aqui alguns, Érica, Ismael, estão aqui na ligação, que eu consigo ver rapidinho aqui, nossos voluntários queridíssimos na área de RH, estão aqui assistindo com a gente, que bom ter vocês aqui. E a associação é uma associação sem fins lucrativos, em que a gente visa fortalecer o profissional brasileiro aqui na Irlanda. Então, a gente tem uma participação muito grande com instituições governamentais e não governamentais da Irlanda. E a KIPS está com a gente aqui também, apoiando essa iniciativa. Muito obrigada mais uma vez aí, Gustavo. A gente está tentando ter tempo, porque trabalha com voluntário não é fácil, mas a gente está tentando arranjar tempinho para montar nossa escola, nossa academia, utilizando a Conquest. Então, muito obrigada por isso. E o resto aí é isso, gente. Não vou me alongar nessa parte chata. Mais códigos para vocês. E atenção, que tem 50 mil chegando, tá? Esses dois, para quem tem interesse de entender mais um pouquinho sobre o que é o evento que eu participei, os eventos que eu participei, e depois eu vou passar para vocês essa apresentação, tá? Mas só para você entender um pouquinho o que são esses eventos, né? E eu tenho aqui uma informação aqui. Passar isso, depois eu volto. Eu meio que errei aqui, né? Enfim, o Cláudio errou, não fui eu. Então, esses dois eventos em Londres. A gente tem o Learning Technologies e o HR Technologies, que são os maiores eventos de tecnologia de RH e a gente chama de LD aqui, né? Que é TID, mesma coisa, do mundo, assim, né? Então, são mais de 200 empresas expositoras, passa mais de 15 mil pessoas por esse evento nos 2 dias que ele acontece. São mais de 30 sessões de conferência na conferência paga, que é cara, mas existe a possibilidade de ir gratuitamente. Então, nessas gratuitas são mais de 80 palestras e delegados sêniores de LD. Então, assim, muita gente, muito interessante. No finalzinho, eu vou fazer um convite para vocês aqui em relação a isso. Antes de... Para isso aqui, gente. Antes de eu ir para outro slide. Queria só mostrar para vocês uma coisa interessante. Eu fiz uma entrevista com um bot de entrevistas mesmo, né? Que é da SAP. Eles criaram lá um robô que faz a entrevista para você. E eu fui, assim, muito... Que coisa horrível. Vai ser horrível isso. E foi incrível, assim. Eu falei assim, meu Deus, que incrível. Porque eles colocaram uma vaga inexistente, que era tirador de soneca oficial, o nome da vaga,
e ele fazia perguntas para você e você ia respondendo sobre essa vaga de diretor de tirada de soneca, vamos dizer assim, a tradução literal. E eu ali conversando sobre tirar soneca depois do almoço, que eu gosto disso, gosto daquilo, depois ele te dá vários feedbacks interessantes, até pelo tom da sua voz, né, do nervoso que você passou, ou de repente de você não ter respondido a pergunta corretamente. E eu achei muito interessante, vou mostrar aqui para vocês. Tá vendo? Director of NAPS, Energy Optimization, que é optimização de energia. Então, assim, ou seja, quanto mais você dormir, maior é os seus skills em relação a ser diretor nessa vaga, né? Então, por que a gente está fazendo esse webinar, né? Para poder fazer não uma comparação exata do que acontece na Europa e no Brasil, e só, de novo, só um contexto, na Europa tem vários países, várias culturas muito diferentes umas das outras. Então, quando a gente fala Europa, esse evento representando a Europa é um pouco assim, too much, mas é verdade, é verdade. Mas, na realidade mesmo, quando você vai ali, você vê mais Reino Unido, Alemanha, França, os outros países são meio inexistentes, assim. Então, não é Europa, são os mais fortes nesse ramo, né? Então, ali eles têm várias discussões com pessoas muito experts nos assuntos, pensando no futuro, né? O que vai acontecer no futuro? E, ao mesmo tempo que eu percebi, obviamente, a gente está tentando resolver os mesmos problemas, só que em paralelo ali, né? A gente tem acesso limitado, como o Gustavo disse, é verdade nesse ponto, a pesquisas, a dados, né? Porque a maioria dessas pesquisas, esses dados que são levantados, eles são muito focados, assim, para a Europa, e aí, eu até brinquei ali um pouco, que acesso limitado às pesquisas, dados e debates que estão acontecendo na Europa em tempo real devido à paixão dos brasileiros pelos Estados Unidos. Então, a gente meio que esquece da Europa no Brasil, né? A gente fica muito focado nos Estados Unidos, que é um mercado muito difícil de entrar e muito fácil de ser excluído, porque do jeito que estão as coisas nos Estados Unidos, a gente pode ser considerado, né, nada muito rápido. Então, é um risco muito grande uma entrada pelos Estados Unidos quando você pensa em internacionalização, por exemplo. Isso a gente vendo aqui da Europa, né? E aqui pela Europa, por ter a União Europeia, a gente entra pela Irlanda, geralmente, que é o hub tecnológico da Europa, e depois a gente se espalha ali para os outros países. Então, tem essa diferençazinha. Os objetivos desse webinar hoje aqui, o que a gente pretende que você leve nos próximos 30 minutos é dados recentes, né, que a gente trouxe ali, que foram base para a conferência. Então, existe um estudo feito todo ano pelo head ali dessa conferência, o Donald, a gente vai falar sobre ele. Ele faz um estudo muito grande, que até no Brasil a gente responde também, porque na análise dele tem ali também os números do Brasil. Então, ele faz uma pesquisa bem grande em relação a learning and development, né? E depois ele traz isso em formato das conferências, dos assuntos que vão ser discutidos em cada ano. Então, é bem interessante. Então, toda vez que você vê ali os temas que foram conversados, a maioria é porque são resultados da pesquisa. Então, por isso que eu vou falar um pouquinho da pesquisa antes, para depois a gente entender as novidades. Então, quem está moldando a conversa também é interessante vocês terem uma noção de quem estava ali como palestrante, para vocês seguirem essas pessoas, são pessoas que realmente estão fazendo um trabalho interessante nessa área por aqui. Implicações para o Brasil, vou trazer 5 leituras bem fáceis ali para a gente tentar entender essa tecnologia até no contexto nosso aí. 5 grandes destaques, o que está sendo comprado, né, as categorias da tecnologia, os players de destaque e tendências de investimento, e os próximos passos que, né, para a gente não deixar isso morrer, para a gente continuar tendo algum tipo de informação, trocar informação de alguma forma. Já passei esse slide, então, assim, o evento em números, como eu disse por alto ali, 15 mil participantes, o dia inteiro, o lugar é gigantesco, e não só o networking que a gente faz com os vendors, que a gente chama ali com as empresas,
a gente faz também o networking com as pessoas que estão participando, né? Então, é realmente muito interessante. Existe esse mesmo evento em Paris, só que em Paris eles só falam francês. Então, assim, não vale muito a pena. A não ser que você fale francês, mas, assim, eu não falo, então não tem por que ir lá, né? Antes dos destaques, a gente vai trazer, como eu disse, esse pano de fundo macroeconômico. Então, todo esses números que você está vendo aqui, eu acho que eu tenho... eu vou passar para vocês depois esses códigos aqui de novo, mas Future of Jobs Report do ano passado, que é do Fórum Econômico Mundial, trouxe esses números e que também foram números base para a conferência. Então, 39% das competências centrais vão mudar até 2030, o que eu acho incrível a gente pensar nisso como tópicos de discussão. Porque, por exemplo, a gente a AI não vai tirar ou vai tirar o trabalho das pessoas? Eu ainda tenho essa dúvida, né, essa discussão. Mas um ponto é real, que existem future skills, que a gente chama, né, habilidades do futuro, que ainda não estão sendo discutidas. Então, um ponto que eu acho muito interessante trazer para a gente, como a gente fala de upskilling, como é que a gente vai treinar os nossos funcionários do futuro, gente, pensa em skill do futuro, muito importante. E skill do futuro não tem tema, não existe temas ainda, títulos, né, vagas específicas. Você pode, hoje em dia, por exemplo, eles estão fazendo muito curso aqui de engenharia de prompt, deve ter isso no Brasil também. Como é que você faz, aí bota o nome bonito, né? Engineering, prompt engineer. Mas é como você constrói a sua conversa com a máquina, vamos dizer assim. Então, existem vários skills, ou micro skills, ou critical skills, habilidades críticas, que vão acontecer, que vão surgir, que ninguém sabe exatamente quais são, mas eu super recomendo vocês a começar já a criar material para isso. 63% dos dos empregadores apontam skills gap, que no caso essa barreira, essa divisão, esse vácuo, né? Como a maior barreira à transformação da empresa. 170 milhões de novos empregos são projetados até 2030, o que é interessante, que é 14% do emprego global atual, e teve uma discussão sobre isso lá também, que, de novo, né, a gente vai perder emprego ou a gente não vai perder emprego? E como é que a gente vai fazer essa transformação desses skills? Se eu perdi, vamos dizer assim, a minha vaga hoje, que, obviamente, ninguém nunca vai te dizer foi por causa do AI. A gente não vai botar isso, né? Mas vamos dizer que a gente tem certeza, 90% de certeza que eu perdi minha vaga lá, porque o bot entrou no lugar. Engraçado que a gente vai começar a perder vagas, mas, ao mesmo tempo, várias outras vão ser criadas. E essas que vão ser criadas vão ser baseadas em skills do futuro, a maioria delas, né? Então, vários empregos projetados, mas não significa que eles vão ser que a gente vai conseguir pessoas para aquilo. A gente vai ter as vagas abertas, a necessidade aberta, mas talvez seja muito difícil a gente conseguir colocar pessoas lá, porque talvez elas não estejam preparadas da forma que deveria. Então, essa foi uma discussão que eu achei incrível dentro desses números que vocês estão vendo aqui, e que eu, mais uma vez, trago para vocês para conversar na sua empresa, com seus chefes, decisores, o que for, e trazer materiais nesse sentido, principalmente usando essa palavra future, skills of the future jobs, essas palavras até em inglês mesmo, que é um bom SEO para vocês em relação à venda também, não sei como é que vocês trabalham com a educação de vocês, mas é bem interessante trazer esses temas aí para a temática aí de vocês. 92 milhões de empregos serão deslocados, né? Como a gente está mais ou menos mostrando ali. 59 de 100 trabalhadores precisarão de reskilling, upskilling até 2030. Então, é meio que baseado, tudo meio que mesma coisa ali, vamos dizer assim, né? Então, o que todos esses números mostram aqui, basicamente, é que a gente precisa começar a entender o que vai ser preciso, não daqui a 10 anos, tá, gente? Daqui a 6 meses. O que a gente vai precisar ter como, sei lá, curso de prateleira
daqui a 6 meses, pelo menos, para oferecer para os nossos clientes, né? Que seja algo diferente nesse sentido. E aqui, mais uma vez, eu vou compartilhar o material com vocês. Super recomendo, isso é uma coisa que eu faço, que não veio de lá, mas assim, o World Economic Forum, você tem como se registrar ou como se associar a eles. E quando você se registra só, sem pagar, você consegue várias informações gratuitamente. Você participa de webinars, você tem acesso ao material. E você também pode ser membro, que aí você consegue ter até entrar em eventos presenciais que acontecem pelo mundo afora aí. Então, tem muita coisa interessante em relação a learning lá dentro também, tá? E o Future of Job Reports do ano passado, acho que esse ano ainda, obviamente, ainda não saiu, mas fica de olho também, todo ano, treinamento está sempre ali. Então, training é sempre importante. Por mais que a gente tenha inteligência artificial chegando, treinamento não está com previsão de morrer. Isso é muito bom. Então, os 5 grandes destaques ali que eu estou trazendo para vocês é que a inteligência artificial parou de acelerar e começou a reestruturar. Então, a gente está começando a pensar, né, não é só na produtividade de fazer mais e fazer correndo, é de começar a reestruturar o processo interno, de começar a reestruturar basicamente tudo, né, dentro da operação de qualquer tipo de empresa, até da nossa vida, né? A gente está trazendo isso. As palavras que definiram 2026 foram sobrecarga, esgotamento e pressão. E esse dado vem daquele cloud, né, de palavras assim que as pessoas votam. E essas palavras foram basicamente as mais votadas, mais sugeridas em relação às palavras que definem esse ano. E é engraçado, né? Sobrecarga, esgotamento, pressão. Tudo relacionado à mesma coisa, basicamente, né? E aí, há com certeza aquelas pessoas que digam que inteligência artificial vai talvez ajudar na sobrecarga, talvez ajudar no esgotamento, né? Tirar um pouquinho do peso, fazer um pouquinho do trabalho que é pesado para a gente. Então, assim, existem várias formas da gente discutir isso, né? E eu esqueci de falar uma coisa muito importante, que é até o tema, né, da gente aqui. Inteligência artificial, e isso veio de Austin, que também convido vocês ano que vem, quem tiver interesse, tem o SXSW, que é o maior festival de inovação do mundo, e eles falam sobre tudo, literalmente, medicina, teatro, tudo. É literalmente gigantesco o evento. Já acontece há mais de 40 anos, e lá eles falaram que inteligência artificial não é mais inovação, já é parte da gente, já veio para ficar de uma forma tão forte, né, que agora a gente tem que saber como lidar, né? Então, a gente não pode, não é que não pode, mas seria interessante a gente não ter a narrativa de que, olha, como estamos inovando, temos inteligência artificial. Trazer uma outra fala em relação a isso, porque as pessoas estão começando a fazer, tá, e aí? Cloud, em 2006, 2016, era um monstro para a gente, né? Colocar coisa na nuvem, que absurdo. E aí? A gente está aqui na nuvem agora, né? Então, assim, a inovação, ela vem muito rápido, ela passa muito rápido, é uma onda muito rápida, né? Então, ela já veio. E agora a gente tem que entender como faz para lidar com ela. A força de trabalho aumentada é o novo modelo operacional. Competências, não cargos, são o novo ativo estratégico. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre cada uma daqui a pouquinho. Mostrar o valor é o novo padrão de compra do board europeu. Vamos lá entender o que eu quero dizer com isso. Então, o primeiro ponto ali, né? Começou a reestruturar. O que isso significa? Que a fascinação parou de acelerar e a integração não. E, de acordo com esse survey, essa pesquisa que eu comentei com vocês, né, que o Donald, que é o head desses eventos, fez, 22,5% dos votos, 22,5% dos votos para que a inteligência artificial, como tema mais quente de 2026, diminuiu, que foi a primeira não alta em 3 anos. Então, nos últimos 3 anos, conforme eles iam fazendo essa pesquisa, ia aumentando, ano a ano, os votos de que a inteligência artificial seria o tema mais quente do ano seguinte.
As pessoas votavam achando que era inteligência artificial. E esse ano foi a primeira vez que foi 0,1% menos, mas foi a primeira vez que não deu alta. Então, é também interessante ver isso. Tudo bem, não é um número assim, né, exorbitante diferente. 0,1 talvez seja uma pessoa, mas é interessante começar a ver isso. Porque o que a gente está sentindo agora é que, na minha cabeça, seria 20% a mais, se eu fosse pensar aqui, né? Mas não, diminuiu. Então, é interessante. Porque realmente as pessoas não estão querendo como diz aqui, né? A gente não está querendo se desesperar pelo aceleramento em si, mas a gente tem que entender como é que as coisas funcionam, porque a gente já viu que veio para ficar, né? Até, E aí, Luiz, pode falar. esse- Uhum. não é esse overload de ferramentas de IA que todo dia surge uma ferramenta nova que é melhor que a outra, e a gente começa a ter aquele, né, aquele fear of missing out, de estar perdendo algo que realmente, né, é diferente, e aí talvez, eu não sei, posso estar até chutando, né, mas eu acho que esse flood de ferramentas e possibilidades de IA estão reduzindo a gente à procura, não sei, posso estar muito errado, aí queria um pouco a tua opinião também. Não, mas super, super concordo. Eu acho que esse hype que fala, né? Essa coisa de, nossa, que legal, que novidade, olha que loucura, olha só como é que isso é possível de fazer. Eu acho que essa fase já passou, né? A gente está num momento da humanidade que é tudo muito rápido mesmo, né? Tipo, meses, questão de meses, a gente já muda tanto, né, na tecnologia. Então, com certeza, essa parte de ver isso como inovação realmente já era. Teve alguém que perguntou alguma coisa? Acho que eu tenho... tem que ter foco, verdade. O Eduardo falou que tem que ter foco, e é isso mesmo, Eduardo, o que eu estou vendo, né? Eu estou vendo a empresa adotando várias ferramentas de IA que fazem a mesma coisa, entendeu? E com resultados parecidos. Então, assim, se a gente for brincar realmente de utilizar ferramentas de IA na nossa operação do dia a dia, se somar tudo, o investimento é alto, né? Então, também tem É. que saber muito bem como dosar tudo isso para ter um padrão e um processo que é igual para todo mundo, né? Para ter uma saída mais de acordo com o que a empresa tem de necessidade do mesmo padrão. Mas vai lá, Luiz, continua, por favor. Muito interessante. Então, aí, né, o tema inteligência artificial teve uma diminuição. Reskilling, upskilling, que acho que a gente usa a mesma terminologia no Brasil, né? É a mesma coisa esse nome, né? Segundo lugar, firme, né? Eu até fiz um vídeo, compartilhei com vocês falando sobre isso, de lá mesmo, né? Que o que eu estava percebendo nas falas dos lugares, das pessoas que eu via falando, não adianta, não adianta mais a gente ficar pensando muito, como a gente está vendo aqui, em correr, em fazer correndo, em produtividade, e esquecer do talento natural das pessoas, né? Então, estranhamente, curiosamente, a gente está voltando mais para o ser humano agora. É muito interessante essa mudança. Não mudança, mas essa diferença, né? Porque a gente pensa assim, caramba, a inteligência artificial ela vai vir, vai derrotar todo mundo, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Mas, por enquanto, a gente está começando a ficar preocupado mais ainda com a competência de cada pessoa. Então, é interessante ver isso também. Personalização e aprendizagem adaptativa também. 4 anos seguidos de crescimento. Mostrar valor, né, show e value. Alta histórica, como está ali, que subiu de 7 para quinta posição. E analytics de aprendizagem, isso aí a gente já também está bem no Brasil, eu acredito, que é a maior queda isolada da tabela. Mas aí, sinceramente, isso para mim não. Estamos adotando o Claude e tem se adaptado muito bem à nossa operação de consultoria. Acho que agora o tempo de serviço, desde que é atualizado, vai ter vantagem. Sim, verdade. Muito bom, Eduardo. E essa aqui é a pesquisa, quem tiver interesse. Tem a fotinho dele aqui, mas não quer abrir por algum motivo, mas esse é o God aí desses eventos. Foram mais de 3.500 pessoas que responderam, inclusive no Brasil.
teve cento e poucas pessoas que responderam aí. E as palavras que definiram, como a gente falou ali, né, sobrecarga, esgotamento, pressão. A pergunta foi, qual é o seu maior desafio em Learning and Development em 2026? Então, essas 3 palavras realmente Aí, dominaram. aí eu quero até aproveitar, Luiz, pessoal, vocês concordam com isso, não? Essa parte, né, de sobrecarga, esgotamento, pressão, para a nossa área de T&D, ou tem alguma palavra que vocês gostariam de adicionar, que não está entre essas 3? Porque eu me identifico muito, né? Aí queria ver o que vocês acham também. Então, se quiserem escrever no chat, ou alguém quiser só comentar alguma coisinha aí, tá super à disposição, tá, gente? Pode escrever no chat o que vocês acham, se faz sentido ou não. E se quiser abrir para conversar um pouco também, eu acho que é legal, né? Boa. Eu também. Concordo com todas. Se você tiver, de repente, a sua palavra também vai ser interessante. Até, de repente, vocês colocarem essa pergunta aí no LinkedIn de vocês e ver o que a galera fala, né? Vai ser interessante. Isolamento. Verdade. Eles falam isolamento, né? Esses webinários têm esse propósito de tentar unir mais a gente da área de TD, tá, Leonice? Então, assim, você não está sozinha, tá? Temos algumas pessoas de empresas diferentes né, TD às vezes é muito eu-keep, mas o foco é a gente se juntar aí, então se você quiser botar teu LinkedIn aí, o pessoal se conectar, né, fica super à vontade também, quem quiser fazer a mesma coisa, né? Ó, a Ana Cristina falou resiliência. Acho que essa aí é uma skill do brasileiro, Ana Cristina, nem na área de TD, não é do brasileiro como todo. Mas a área de TD tem que ter muita resiliência, porque, meu Deus, como a gente tem que fazer mais com menos, né? Tem que se virar, e, É sempre a enfim, primeira a levar corte, né? é, é a primeira área que eles acabam cortando o custo, né? É. Ó, a Leonice também, eu digo no atual, as pessoas estão mais isoladas até mesmo com a tecnologia. Né? Antes era muito mais presencial, né, Luiz? Agora está cada vez menos presencial as coisas, né? Mas Pois pode é, continuar. muito diferente. Muito Pode... diferente você sentir o teu público ali enquanto você está dando uma aula do que fazer online, né? Imagina a gente aqui agora se vendo, que legal que ia ser, né? Tomar um café junto. É engraçado, porque aí a gente vai num evento tipo um CBTD, né, um Conar, uma coisa assim, e aí a gente vê como as pessoas ficam felizes né, de interação humana, né, cara, porque tá tão difícil isso, e é só sorriso quando a gente vê as pessoas nesses eventos trocando ideias, enfim, né, fazendo bench. Exato, exato. É, Essa questão aí da tecnologia sem investir, embaixo fala, né? Investir em tecnologia sem investir em capacidade humana. Eu não lembro, eu sou muito ruim de nome, tá, gente? Eu não vou lembrar exatamente quem falou isso nas palestras que eu assisti lá. Mas teve uma pessoa que estava falando justamente sobre isso, que a gente bota a tecnologia, no começo todo mundo fica feliz, caramba, que legal, né? Vai ter agora uma tecnologia X para ajudar a gente com Y, ótimo. Só que essa pessoa não é bem treinada naquilo, é jogada nela aquela tecnologia, e aí isso acaba gerando mais pressão, porque a tecnologia ela vem para colocar mais trabalho, na verdade, né? Porque aumenta o target, aumenta tudo junto com aquilo. Então a gente consegue produzir mais. Então por que você não está produzindo tanto como deveria, né? E aí fica como é que fala assim, contraste, né? Que legal que a tecnologia está aqui para ajudar a nossa produtividade, mas agora ela está me destruindo. Não era para ajudar, mas ela está me destruindo. É muito estranho isso. Deixa eu ver aqui do Eduardo, mas acho que o advento das redes sociais é o que geraram esse isolamento. A inteligência deveria sobrar tempo para as pessoas terem tempo de relacionar. Verdade. verdade, Relacionamento todo na mídia social hoje em dia, né? Uma pena. verdade. Força de trabalho aumentada, o tema da palestra de abertura, né, que foi o que eles falaram, 11 vezes mais adaptabilidade em organizações que operam com sistema conectado de inteligência de forças de trabalho. E 6 vezes mais produtividade quando a inteligência e a ativação de talentos atuam em ciclo, não em silos que a gente chama, né?
Então, o que a gente acabou de dizer aqui, não adianta a gente querer só colocar a ferramenta, não saber se nossos funcionários ali, eles vão saber usar, se eles têm capacidade de usar. A gente diz assim, que às vezes eles colocam uma Ferrari na mão de uma criança, é como se fosse algo nesse sentido, né? Caramba, Ferrari, que legal, mas, pô, você vai entregar na mão de uma criança, o que ela vai conseguir fazer com isso, né? Então, é todo essa sensibilidade de entender o que você vai trazer e para quem que você vai trazer. Se é que precisa, também, né, dependendo da, da situação da empresa. Só pensando aqui no tempo, deixa eu ver que página que eu estou aqui. Acho que posso dar uma corridinha daqui a pouco. Mas esse é o 4 já, vamos lá. Competências são um novo ativo estratégico. Então, a gente está trazendo aqui esse pensamento que foi conversado lá também, de parar de pensar nos cargos e pensar em capacidade. Então, não é, quais são os cargos que a gente precisa, né? E talvez esse seja o tal do shift ali em relação aos skills do futuro, né? A gente parar de ficar pensando só, eu preciso de um CEO, eu preciso de um CFO. Nossa, tá difícil traduzir às vezes aqui. Engraçado que a palavra era em inglês e eu esqueci. Então, assim, não ficar só baseado ali naquele plano de cargos e salários, né? Começar a entender a capacidade de cada um dentro da empresa. Então, é o modelo antigo, baseado em cargos, estrutura fixa, modelo novo, organização baseada em competências, inventário vivo de skills, é muito importante isso. Existem, obviamente, ferramentas para que a gente consiga entender isso, né? Entender o que a gente tem aqui, não em termos de quantas pessoas são especialistas em mídia social que podem ajudar o marketing, não. O que a gente entende ali, quantas pessoas têm skills, por exemplo, de design gráfico, quantas pessoas conseguem falar em público, quantas pessoas conseguem, de repente, escrever um e-mail ou se comunicar internamente, não sei, desenhar estratégia, não sei, vários skills diferentes que a gente tem, que a gente consegue olhar nesse âmbito em vez de ser só os títulos, né? E ali a gente já trouxe esses números também. Essas são as 10 competências que mais crescem até 2030, e é interessante que a gente vê ali várias competências humanas, né? Que é o pensamento criativo, pensamento analítico, gestão de talentos, liderança e influência social. Então, isso também foi discutido isso lá em relação àquele report que eu falei para vocês, que é o Future of Jobs, do Fórum Econômico Mundial. E o 5, mostrar valor é o novo padrão. Então, o board europeu, os decisores, os líderes, assim, por aqui, já cansaram desse tipo de resultado. Tipo, a gente teve 8.500 horas de treinamento. Eu sofria com isso no TikTok, muito, assim, porque a gente tinha que dar, a gente chama de WBR, que é o Weekly Business Review, que é um relatório semanal do que está acontecendo. Então, assim, muito chato, tem que fazer isso toda semana. Naquela época não tinha inteligência artificial, era na mão mesmo. Então, eu passei muitos anos fazendo esse tipo de relatório e batendo na tecla de que por que a gente está preocupado com quantas horas de treinamento a gente entregou. A gente tem que entender se as pessoas estão aprendendo, o que eles chamam de scrap learning também, né? O que a gente pode tirar da lista de treinamento? Por que a gente está fazendo isso aqui se as pessoas não estão aprendendo? Muita Né? meta-idade, assim, né, que não demonstra resultado nenhum, né, prático, real. Exato. Até causa estresse, né? Porque às vezes você manda 2.000 horas de treinamento e tem um resultado fantástico. Só que aí você tem que fazer as 8.500 porque é o target. Olha que estresse chato isso, né? Então, essa questão de o que eles querem ouvir mais, né? Essa retenção e turnover, quantas pessoas estão ficando, né? Quantas estão saindo. Principalmente o time to competence, que eu botei ali em laranja, que é o tempo que a pessoa entra na empresa até o tempo que ela começa a trabalhar sozinha, sem nenhum tipo de supervisão. Então, esse tempo tem que diminuir, né?
mobilidade interna, quantas pessoas estão mudando internamente de uma vaga para outra, de um time para o outro. Então, são números melhores, vamos dizer assim, pelo menos por aqui. Faz sentido isso aí no Brasil? E aí, gente, alguém quer complementar alguma coisa, gente? Vocês se estressam com alguma métrica aí chata, por exemplo, que ainda existe no trabalho de vocês? Tem muita gente que nem métrica tem direito, sabe? Né? Pois Tal e é. mal é avaliação de aprendizagem, né? Muita avaliação de reação e avaliação de aprendizagem, assim, são os que mais o pessoal Uhum, acaba medindo, né? Mas enfim, o que mostra valor exato. mesmo e muito mais a fundo, né? Exato, exato. Tem, porque assim, não existe métricas certinhas, né? A gente não tem uma lista de métricas oficiais. Depende muito da empresa, a gente pode criar uma nossa, enfim. Mas essas mais conhecidas, né, acho que realmente provocam mudança e tudo mais, que a gente olha em termos de retorno de investimento, essas mais famosas realmente estão meio que mudando aqui agora. Mas eu Verdade. acredito que de repente deve estar assim, aí por aí também, não sei. Deixa eu só dar uma olhada aqui, quantos slides faltam. Acho que aqui, isso aqui vocês dão uma olhada depois, que são nomes de pessoas que vocês poderiam dar uma olhada, as empresas que foram mais em destaque lá também. E onde o investimento europeu está indo em 2026, eu acho interessante ver isso também, que 340 mil pounds, que eles chamam, né? Milhões, mil, que aí é mil. Investimento médio anual de tech no RH, aqui pelo Reino Unido, né? São mais ou menos 2,4 milhões de reais. Caramba. 4 em 5, olha que número interessante esse, 4 em 5 empresas vão comprar um novo software de recursos humanos, no caso, né, nos próximos 12 meses. Muito interessante. 6,17 fornecedores são usados, em média, por organização. Então, você não tem só uma empresa que te dá tudo, né? Você tem várias empresas, cada uma te dá um pouquinho. O que eu acho um pouco arriscado, um pouco complicado, mas aí a gente, né, quero ouvir a opinião de vocês daqui a pouco. E 49% das organizações que usam inteligência artificial, elas veem melhoria em recrutamento. E aí eu queria ouvir um pouquinho de vocês. O que vocês acham desses números, principalmente em relação a vários fornecedores por organização? Eu sei de muita empresa que tem 4, 5, 6 sistemas diferentes ali, um para cada pedacinho, né? E a gestão Uhum. estava sendo bem complexa, né? Mas eu queria escutar o pessoal, né? O que vocês acham desses números aí, gente? Essa questão de IA no recrutamento de seleção, tem um certo pano para manga aí, né? Já teve alguns cases muito ruins com relação a isso, né? Exato. Vocês têm case ruim em relação a isso? Ah, tem. Eu não vou Uhum. citar dores, né? Nem soluções, mas a gente já teve algumas situações bem ruins, assim, de utilizar IA no recrutamento de seleção e o resultado não foi muito bom. Né? Muito bom. Uhum. Então, esse é o medo também de usar É. IA uma desenfreada, né? Assim, Em enfim, relação aos maiores players que a gente viu lá, várias empresas bem grandes, assim, não sei se seria muito legal citar nomes aqui, mas elas estão convergendo, assim, os features, né, as habilidades delas. aham, Então, essa que é a movimentação que está acontecendo aqui. Existem esses 6,17 em média, mas você andando ali, conversando com as empresas, a maioria já está, a gente oferece tudo, a gente tem tudo aqui. Não, maioria, ó, só isso aqui, talvez, que a gente não tenha. Então, é interessante ver esse movimento também. aham. E aí eu me pergunto, né, até que ponto se um sistema mais generalista não não piora um pouquinho a qualidade do serviço prestado, sabe, Luiz? Sim, Porque sim.
só focar em TD, caramba, né? Ela tenta buscar a melhor solução de TD possível para as dores do mercado, né? Agora, se é Uhum. um ambiente mais generalista, né? Tem um SAP, um negócio muito grande que fica difícil de fazer gestão, difícil de configurar, o usuário tem dificuldade de usar porque é muito menu. Exato. E, então, assim, tem o lado bom e o lado ruim da coisa, sabe? Né? Tudo tem os dois lados, né? Então, enfim. Né? Exato. Ó, ali no início, ó, aqui no recrutamento, a IA serve apenas para filtrar os currículos. Os outros processos são humanizados, né? Uhum. É aí que eu vejo, assim, eu acho que a IA ela tem que trabalhar muito, né, volume, né, quantidade, né, mas depois a gente tem que ter o tato humano ali para fazer o processo rodar, né, e TD é a mesma coisa, né, TD a gente tem Uhum. que fazer de treinamento ali, que a gente tem que olhar muito material bruto, olhar para o que tem no mercado, né, e a IA ela vem nos ajudando nesse sentido, assim, mais em fato a questão da organização dos projetos de educação, né. Mas legal, Luiz, legal. Ficou quantos dias nesse evento? Você participou? Dois Quantos dias, dois dois dias dias? seguidos. Né? Sim, Muito eu fui só no primeiro dia. Oi? é muito grandão o evento, não? Em termos É muito, 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 muito grande. né? Assim, é porque eu tô aqui há 18 anos, então para mim é muito grande, mas do jeito que eu sei que vocês têm evento grande no Brasil, de repente nem tão grande assim. Eu vou compartilhar com vocês esses slides aqui, que eu sei que está no finalzinho, mas, de novo, só queria finalizar dizendo que muitas das coisas que eu vi, principalmente esse slide aqui, muitas coisas vocês já estão fazendo, essa questão de LXP com LMS com convergente, né, de você ter toda a experiência, tudo ali dentro, vamos dizer, em relação como é que vocês chamam? Aí tem um Então, nome em português. A jornada do aluno, vamos dizer. uhum. Qual o nome que vocês chamam? Trilha, não é? Trilha, Que vocês, né? A, as chama trilhas, isso. isso, né? A jornada de aprendizagem, né? Exato. Gente, é horrível. A gente mora 18 anos e quando a gente aprende coisas aqui, a gente aprende com a palavra daqui, a gente não sabe como é que chama no Brasil. Não parece mentira, né? Mas não é não. Mas é isso, gente. Eu acho que de informação tem muita coisa que eu poderia trazer para vocês, mas eu queria ouvir um pouquinho a opinião de vocês. Ah, e rapidinho, só para finalizar. Esse ponto quinto aqui, que é uma para a gente não repetir o que a Europa fez e aprender com a fase que ela está agora, né? Que é o playbook internacional virou de mão dupla, ou seja, empresas europeias estão olhando para o Brasil. Quando eu fui conversando com eles e a gente apresenta que é uma empresa brasileira e tudo, eles se interessam demais. Assim. Primeiro que eles não têm presença quase nenhuma nas Américas do Sul, no caso, Central e do Sul, né? Porque é Estados Unidos. E aí, aqui é algo que por isso que eu botei esse emoji bonitinho, que é algo que eu consigo ajudar vocês, caso vocês tenham interesse, porque a gente trabalha muito de trazer empresas do Brasil para cá, e pessoas, e tudo isso. Então, assim, você querendo uma ideia aí, uma conversa, um papo, nada pago, nada disso, mas assim, pode me chamar que eu ajudo vocês, tá? Para se preparar aí, de repente, nesse movimento. Ó, legal, gente. Beleza, gente, é isso. Deixo Aham. vocês pintarem aí o que vocês quiserem. Gente, essa apresentação, a Luíse pode disponibilizar para a gente passar para todo mundo que se inscreveu no webinar. Eu acho que vai ser um material de grande valia ali, né? Depois já bati o olho nos QR Codes aqui também, já vou fazer os acessos, quero dar uma lida nesse negócio aí, cara, acho que tem muita coisa boa vindo, né? E é como a gente Sim, falou, né? São tendências que vão chegar no Brasil, né? Ou exato, não, né? Na verdade, o mundo está muito globalizado, né, Luiz? Né? exato. Está bem unido agora, né? Eu esqueci de É, mostrar uma parte aqui, que é, caso você tenha interesse de participar aqui ano que vem, a gente pode montar uma caravana, é assim que fala, caravana. Obviamente, né, cada um pagando o seu, eu ajudo vocês, a gente se encontra aqui, não é nada de comprar nada com a gente, não, mas eu teria o maior prazer de receber vocês e montar, de repente, um evento da Kips aqui que seja um side event, que eles chamam, né? Esses eventos que acontecem antes ou depois
do dia ali, da feira, que aí, de repente, se chama ali alguns expositores, algumas empresas interessantes. Então, Legal. se vocês Ó, quiserem tá esse dizendo grupo, hoje para a gente entrar no grupo, ou entrar também no grupo, né? Vamos ver, quem sabe, né? quem sabe? A Lilian tem uma pergunta aqui, né? Não sei se é uma Vamos lá. pergunta, né? Uma afirmação, talvez, né? Dá para perceber que o mercado está mudando rápido. Hoje não é mais só questão de gestão de pessoas, mas também de gestão de tecnologia, dados e automação para ganhar eficiência. Pô, concordo plenamente. Eu não tenho Uhum, mais tempo de perder meu emprego para IA, porque acredito que o fator humano continua fundamental. O importante é uhum, continuar se preparando, se capacitando e evoluindo junto com essas mudanças. Faz sentido? exatamente. Total. Ontem a gente, segunda-feira eu participei de um evento aqui, o nome é AI Tour, até fiquem de olho nesse grupo. Você entrando no nosso grupo ali do WhatsApp, eu passo para vocês, que eles fazem um tour realmente sobre inteligência artificial pelo mundo, né? Uma empresa brasileira. E aí eu estava num painel falando sobre, traduzindo literalmente seria a inteligência humana ainda é necessária? Essa era a pergunta. E foi uma pergunta aberta, porque eu sou fiz filosofia, então eu gosto de pergunta aberta para as pessoas conseguirem, né, cada um dar sua opinião respeitosamente. E foi muito interessante que eu falei assim, imagina que hoje, dia 25 de maio de 2036, e a pergunta é, a gente ainda precisa de ser humano, da inteligência do ser humano? O que que você responderia? E é uma curiosidade mesmo, né? Então, eu acho que esse tem que ser um norte para a gente em relação a políticas internas, como a gente navega nessa mudança, né, em relação às nossas inteligências, a batalha das inteligências, para a gente não se perder, né? Tem muita gente se baseando demais, talvez, né, na inteligência artificial e não indo por um caminho muito saudável. E talvez as empresas podem cair nessa também, de também se depender demais. Então, será que é bom? Será que não é? A gente ainda está nessa fase assim, meio, não sei, né? Então, com certeza, como você disse, Lilian, eu acho super fundamental. E a resposta, isso que eu queria dizer, de tinham 50 pessoas no evento. Uma disse que não. Uma pessoa disse que não, não vai ser importante. E eu achei bom. 49 continuaram com a gente, então tá bom. Verdade, verdade. Muito bom. Gente, aproveitem, gente, a Luísa está aqui, né, à disposição, então, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta do evento em si, de alguma tendência de TD, escreve no chat, ou de repente pode abrir o microfone mesmo, tá? Para falar, a gente escuta todo mundo, tá bom, gente? Boa, boa. Alguém mais? Núbia quer fazer uma pergunta? A Núbia adora fazer perguntas, cara, ela adora. Ah, querido. Eu não, estou Maravilhoso. acompanhando, tem bastante, estou vendo até aqui que o Eduardo, ele fez bastante comentário ali, até muito interessante, que ele, eu não lembro qual foi o slide, mas o Eduardo também pode complementar, e ele diz aqui, ó, na maioria das vezes, as pessoas não sabem usar algumas ferramentas, né, como Word, Excel, PowerPoint, e o mesmo acontece com as ferramentas agora de IA, você precisa saber, né, que aqui tem um número pequeno, 10% da capacidade somente que consegue, né. Isso eu achei bem interessante na hora que vocês estavam falando em um dos slides ali. E aí ele fez essa comparação. Gostei muito. Excelente, Interessante. parabéns. Ficou muito bom, Luiz, muito bom, conseguiu sintetizar Que bom. bastante, tá? A Leonice está escrevendo alguma coisa, né? Vamos ver o que será que está saindo ali, né? Agora, né? Que ela não consegue falar, né? Mas é isso, gente. Assim, é um momento mais para fazer trocas agora no finalzinho mesmo, nesse fechamento, né? Sim, muito interessante para a gente saber, né, o que está acontecendo fora. Muito É. bom, gostei. Vai sim, Lígia, a gente vai disponibilizar por e-mail para todo mundo, tá? Ó, a Leonice fez. Qual seria a melhor forma de fazer um treinamento na atualidade? Que pergunta difícil, hein, Leonice? Ah, depende do treinamento, né, Luiz? Ah, Depende. né? Para qual público, para qual perfil?
eles podem usar tecnologia, não podem usar tecnologia, qual é o assunto, carga horária, né? Então, gente, é tanta coisa que a gente tem que Só, perguntar. só um que eu super recomendo não fazer é onboarding com muito online, assim, o seu processo de onboarding muito baseado, assiste aqui, todos esses, tem que ter um quê de, oi, que legal, né? Tem que ter um ser humano ali ainda. Onboarding de cliente, onboarding de O híbrido, para funcionários. mim, é E eu tenho até a Até melhor. uma contribuição. Essa semana, fazendo um treinamento, né, questão de fazer o onboarding online, teve um cliente que deixou esse treinamento disponível para, acho que 10 pessoas, eu não me recordo, e ninguém fez. Aliás, fez, mas não consumiu, sabe? Então, a importância, às vezes, do tipo de treinamento que a gente vai aplicar, né? Então, Exato, exatamente. o Paulo deixou uma pergunta aqui, né? Quais competências você considera indispensáveis para conduzir a expansão internacional em T&D, principalmente pensando em Latam? Inglês. Inglês, né? Inglês. Tem que saber É, bem inglês. parece básico, né? Talvez te desapontei aí, Mauro, com a resposta, mas é o que eu vejo aqui, a maior dor das pessoas, realmente. Não? Infelizmente, a língua, assim, realmente faz uma diferença muito grande, né? Quando você pensa em expansão, a não ser que você tenha um soft landing diferente, tenha algum time para te receber, ou você não precisa estar aqui, né? Mas em relação a time mesmo, do seu time, da sua empresa interna, ali, de você ter um time fora, com certeza tem, mesmo que você tenha um time lá fora, você vai ter que se comunicar com eles, né? Então, inglês é fundamental. É, com Mas no caso, certeza. pensando em Latam, que ele disse, desculpa, então é espanhol, né? Né? Bom, gente, falta um minutinho, né? Gente, vocês têm mais alguma coisa para trazer para a Luíse? Fale agora, né? Ou converse com ela no LinkedIn, manda um e-mail, né? Depois acho que a gente vai passar as iniciais da Luíse com a apresentação. Acho que conexão aqui é o mote dos encontros também, né? Então, quem tiver curiosidade de saber Perfeito. como é que estão as coisas lá na velha Europa também, né? Conversa com a Luísa, ela vai estar super aberta, né? Conversa com todo mundo, né, Luísa? Exato, exato. A gente tem um contato muito grande aqui com as empresas da região, com empresários brasileiros por aqui. Então, a gente consegue, sei lá, criar um dia aí um networking, um grupo de networking, para vocês, meio que para a gente se comunicar, vamos dizer, né? Trocar ideia. Você já Então, botou seu fica aí uma LinkedIn, ideia. Luiz? O link do seu LinkedIn, você já botou no chat, não? Que acho que o pessoal se conecta, né? Porque tinha o QR Code lá, mas eu não sei se o pessoal pegou, É né? code, gente, meu Deus. Tenho aqui, vou botar. Né, eu já bota ali, eu acho que é legal. Lud, a gente tem o próximo webinar, já tem uma ideia de qual vai ser o nosso próximo assunto, não? Peguei a Ludmilla despreparada. Não peguei, não. Ah, a gente não tem todas as informações ainda, mas a gente já tem um convidado, então a gente vai ter novamente um convidado. A gente vai trabalhar muito na prática também, que eu sei que o pessoal gosta de aprender na prática uso de ferramentas, enfim. Então, por enquanto, a gente tem um esporte que é sobre um convidado, né, uma ferramenta convidada, e a gente vai estar trazendo aí mais um webinar de mão na massa. Beleza, beleza. Ó, para terminar, a Amanda. Vejo que existem muitas ferramentas de IA para usar e explorar no universo de T&D. Agora é não ter medo de testar todas as possibilidades que ela nos fortalece, né? É isso, né? Agora é muita, tá, Amanda? Te prepara, tá? Até testar tudo aí, tá sendo mais umas 30 novas, tá? Então esse está sendo um dos problemas que a gente trouxe ali. Acho que esse é um dos motivos também porque aquele percentual de IA reduziu dos anos anteriores para os anos atuais, né? Acho que a gente está chegando muito à conclusão de que as ferramentas já sabem mais ou menos quais usar, né? Agora é como usar elas ao nosso favor cada vez mais, né? De forma certa, sabe?
Exatamente. Gente, era isso então, Luiz, muito obrigado, adorei Obrigada aí. a apresentação, quero baixar todos os QR Codes ali, eu acho que tem muita coisa legal vindo, né? Agora tá chegando o CBTD, né, gente? Junho agora tem CBTD, vocês vão estar no CBTD também, não? Eu vou estar por lá, cara, vou estar lá passeando. Vai ser são uns dias bem legais ali, só focados em treinamento e desenvolvimento, né? Então, Luiz, brigadão demais, muito gostoso te Obrigada a escutar, né? você. Que bom que você Que bom. trouxe um pouco fora para a gente aqui no Brasil, tá bom? Que ótimo. Obrigada a vocês. Obrigada aí pela atenção, tá, gente? Vou compartilhar o material e a gente mantém contato. Vamos ver se a gente consegue fazer sei lá, um grupinho. Tudo vira WhatsApp hoje em dia, né? Faz um grupinho É e a gente vai verdade, mantendo. é verdade, é verdade. Então tá Um bom, abraço. gente. Bom finalzinho de dia para todo mundo aí. Quer dizer, finalzinho não, né? Tá no início da tarde. Então, valeu, gente. Tchau, Tá no tchau. início da Tchau, tarde. tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.